Olá, atletas do Mundo Tri, a gente começa mais um Performance SA, o programa de performance, mas não é uma performance qualquer, é a performance que mistura o mundo corporativo com o mundo esportivo e também não é qualquer mundo esportivo e qualquer mundo corporativo, é gente de calibre alto. Cristiane Santos Blanche, falei certo? Falou certo, Blanche falou é espanhol, certo. né? Espanhol, né? Tá bom. Do meu marido. Legal. A Cris, posso chamar de Cris? Pode chamar de Cris. A Cris não é qualquer esportista, ela só fez 10 maratonas e além disso é diretora de comunicação da Pfizer. Isso mesmo, Lelo. Cris, eu quero começar... A gente vai falar de muitos assuntos profissionais e de esporte, mas eu queria começar por um ponto mais delicado. Tá. Você acha que fazer 10 maratonas... Mulher, eu acho assim, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que mulher sofre mais em correr longas distâncias do que o homem. Porque ela tem o sistema reprodutivo, porque ela tem os seios. Toda a parte hormonal. Então, acho que ambos, comprovadamente, a maratona, ela faz mal. E outro dia me perguntaram, você vai parar de fazer? Eu falei, não. Não, exato. Mas eu vou espaçar, em vez de fazer todo ano, eu vou fazer cada 3, 4, sei lá. Mas aí, especialmente para mulher, você já fez 10. Como é que você encara isso? Porque se é um negócio que faz mal, como é que você encara isso? Pois acho que tudo na vida tem prós e contras, né? E eu fiz 10 já num período de vários anos, então a primeira maratona foi em 2007. Tá. E aí queria fazer uma prova de longa distância assim antes de engravidar, fiz a maratona e engravidei dos meus filhos. Voltei em 2014, tenho 2 filhos, tenho um casal. Meninos? Casal, isso. Legal. E voltei em 2014, então desde 2014 eu tenho feito uma por ano. Tá. Realmente acho que vai chegar um momento aí onde talvez não dê mais pra fazer todo ano, talvez tenha que espaçar, mas eu gosto tanto. O que você gosta? Muito, eu gosto do treino longo. Eu gosto da distância. O que você pensa quando você está treinando longo? Você está naquele 35, 32 a hora que longo. termina... Primeiro assim, quando eu vejo a planilha, né? Sou aluna aí há muitos anos da UIPR, a hora que chega a planilha eu vejo lá 32, eu já fico animada. Olha só. Muita gente fica animada com o treino de tiro, com outros treinos, né? O que eu gosto é o treino longo mesmo. Então eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ser duro, mas chegar no final e terminar, pra mim, a sensação de conquista e de poder ir além, que não tem nada O que você pensa nesses 32 quilômetros, que são 2 horas e pouco de treino? Penso de tudo, né? Você pensa a sua vida inteira, né? Algumas vezes faço com alguns amigos que vão no mesmo ritmo, né? Que a gente sempre tenta ir junto pra apoiar um ou outro. No final você pensa que não vai dar, né? Você fala, como é que pode, né? Mas depois que termina, e que passa aquela sensação, né? De que, nossa... É uma coisa tão boa, né? Na hora que você senta, né? Em geral, eu faço esses treinos na USP, então você senta no carro pra ir embora e fala, gente, eu corri 32 quilômetros hoje, né? Enquanto muita gente tá dormindo ou tá acordando agora, eu já fiz tudo isso. E você sente algum efeito negativo já no teu corpo, não? Não. Assim, algumas lesõezinhas aconteceram ao longo do período, né? Acho que essas últimas vezes que eu fiz, eu consegui fazer algumas coisas pra minimizar, então massagem, soltura, né? Pra poder me proteger. Mas a questão do ciclo menstrual, sem dúvida, eu percebo isso, né? Às vezes alguns treinos longos mais difíceis por conta aí do período hormonal, mas mais nessa linha. Você já chegou a deixar de ficar menstruada? Nunca. Porque pode acontecer quando você baixa muito percentual de gordura. O organismo entende que... Não é meu caso, então... Tá bom. Aliás, eu comecei a correr pra emagrecer, né? Acho que foi aí Isso que eu te perguntar, como é que você começou a correr? Comecei a correr pra emagrecer. Eu, na verdade, fui Mas uma era criança... gordinha, obesa? Mais gordinha. Não fui uma criança que fiz atividade física. Quer dizer, o esporte não fez parte da sua educação? Não. Os meus pais, aí vai pro lado do trabalho, né? Os meus pais, eles sempre foram muito focados em estudar. Tem que estudar, né? Então eu fui fazer inglês, fui fazer várias coisas que naquela época não eram tão comuns, né? O que você estudou de faculdade? Eu fiz jornalismo. Tá bom. Jornalismo, isso. Onde você fez? Eu fiz na FMU, na FIAN, e uma pós depois na USP de gestão. Eu fiz propaganda na FMU. Tá vendo? Estudamos juntos. Mas eu sou mais velho que você, então, enfim. Então o esporte não fez muito parte da minha vida. Meus pais vieram da Bahia para São Paulo para ganhar vida, para mudar a vida, né? Então a ideia era trabalhar. Humilde, não? Origem super humilde, Tá né? Meu pai veio pra cá com 18 anos,
realmente para tentar a vida, né? Não fez faculdade, minha mãe também não. Então, o que veio fazer aqui? Ele veio buscar a vida, e aí ele trabalhou, ele fez vários cursos no Senai, para a parte de metalúrgica. Hoje ele tem uma pequena empresa dele. Que legal. E construiu, teve 3 filhas, todas as filhas formadas, trabalhando super bem. Então acho que para ele esse era o grande desejo dele, né? Dar uma oportunidade para ele e para a família, pra gente. E aí esporte não era, nós somos 3 irmãs, 3 mulheres. E todas estão bem encaminhadas? Bem encaminhadas, todas bem encaminhadas. A missão dele cumprida. Isso, exatamente, missão cumprida. Netos, né? Então missão cumprida. E aí então o esporte entrou com 19 para 20 anos, né? Quando eu comecei até a namorar meu marido. E aí a gente viajou, eu não sabia nadar, sabe, foram umas viagens que eu consegui participar de várias coisas. Eu tinha essa coisa de engorda muito fácil, fim de faculdade. E aí eu comecei primeiro aprender a nadar, falei, vou aprender a nadar. E a hora que eu comecei a fazer ali na Companhia Atlética, ali no Morumbi, isso, tava começando as aulas de corrida, né? Eles tinham aulas de corrida, eu comecei a ver, e aí resolvi fazer. Minha primeira corrida foi em 2002. Miguel de Oliveira ainda? Era com Miguel de Oliveira? Não era. Naquela época o Ademir trabalhava na Companhia Atlética, E aí eu fiz uma primeira prova de 7K dos bombeiros ali em Ipiranga, uma prova terrível, né? Aquela uma subidona. Dei de presente pro meu marido, que era namorado na época, uma inscrição, aí começou a minha saga, ele vive ganhando inscrições de prova, assim, e ele corre também? Ele corre também, ele é triatleta, corre. Legal. E aí começou ali. E aí, eu não fui muito, o esporte não fez parte da minha infância, e eu também não era muito bom em esportes. Então, na escola era sempre futebol, vôlei, basquete, esportes com bola eu amo, mas nunca foram o meu forte, né? Sempre era aquela última a ser escolhida, sabe? Sabe aquela bullying por isso? Eu também. Assim, o pessoal ia lá e sacava em mim, porque sabia que ia dar ruim, né? Pra mim era no futebol, passava a bola pra mim, sabia que eu ia perder. Então, tá vendo? Mesma coisa. E aí na corrida não, né? Na corrida você começa a perceber que depende de você uma evolução, né? Você vai aprendendo. Então a evolução tá aí. E eu nunca fui uma pessoa muito rápida, mas eu sempre aguentei muito. Então acho que por isso eu fui pra a questão da longa distância, pra maratona. É aguentar, eu vou até o fim, eu não desisto. Que é uma qualidade das mulheres, eu acredito. Por isso que as mulheres nasceram, o homem não pode dar luz. Porque o homem não tem força física e não tem emocional para isso. A resiliência de um parto, né, é muito bruto. E foi engraçado que a minha primeira maratona eu corri comecinho de janeiro, final de janeiro eu tava grávida, engravidei logo na sequência. E aí eu pensava, bom, eu posso, né, posso dar luz, eu acabei de correr uma maratona, né, posso dar luz. E aí depois que eu tive meu segundo filho, quando eu voltei, eu falei, gente, eu posso correr uma maratona, eu dei a luz, né. Você fez parto normal? Primeira foi cesárea, a segunda foi parto normal. Olha só. O que é mais difícil, um parto normal ou uma maratona? Olha, é que já faz tanto tempo o parto normal e a maratona faz uma semana que eu vou dizer que foi a maratona. Mas eu acho que são 2 momentos que você nunca sabe. Você sabe que eu tava falando isso pra uma amiga minha esse final de semana, que a maratona, ela é muito parecida com o parto, né? Porque a gente nunca sabe como vai ser. O parto, assim, né? Você planeja, né? Minha primeira filha eu queria muito que fosse de parto normal, não foi? E você planeja que vai ser daquele jeito e é só na hora que vai ser. E a maratona também é assim, né? Porque você também se treina, né? Pensa, né? Projeta como vai ser, mas no dia tem o sol, tem a chuva, tem como você acorda aquele dia. Se foi no banheiro, se não foi. Se foi no banheiro, se não foi. Então, assim, é na hora, né? Então, tem muita semelhança. Acho que dar a luz e correr uma maratona se parecem nesse sentido, né? Que legal. 10 maratonas. 10 maratonas. Qual tá melhor? Berlim, 3:51. 3:51, tá bom. E o que te segue, o que te motiva, né, a seguir? Você vai fazer a 11ª? Eu espero que sim. Não, quero fazer. Tem, o que te motiva? O que te leva... Teu marido curte também esse programa? Ele curte, porque é um programa, né? Treinar, o dia, viagem. Com certeza. A gente fez muitas provas juntas. Essa ele não fez, ele tá machucado, então acabou não fazendo, não treinando. Foi só de acompanhante, adorou, né? Comida, ele falou, foi o programa perfeito. Mas ele curte. E pra mim, ela é muito legal ter um objetivo fora do trabalho, um objetivo que é meu. Porque acho que no trabalho a gente tem tantos objetivos, metas, né? Família também, tanta coisa. E a corrida acaba sendo uma coisa minha. É um objetivo meu comigo mesma. Né? Então o que me motiva é isso, é ter uma meta, saber que se eu treinar, se eu me dedicar, eu vou conseguir alcançar.
E conhecer também outros lugares, né? Tem muitos lugares que eu queria conhecer, fazer provas, né? Eu vejo gente... Agora começa uma leva de várias provas, né? E aí você fala, queria voltar para esse lugar, queria ir para esse, queria ir para aquele. Então, acho que traz uma coisa até de você estar sempre em movimento, né? Você tá tentando evoluir. Sim. Mas eu acho também, como você falou, que agora começa a chegar aí numa idade que evolução acontece de uma forma mais lenta, ou talvez nem evolua mais tanto quanto gostaria, né? Então, gerenciar também isso, né? Acho que poder gerenciar a questão dos horários de treino, da família, do trabalho. Como você concilia trabalho e família, treino, enfim? Porque você trabalha numa multinacional, que é uma multinacional enorme. Que tem as suas demandas, né? Enfim, como é que você concilia essa agenda? É um joguinho de xadrez, né? Todo dia você vai montando, né? Acho que tem que ter uma parceria grande em casa, né? Então, eu e meu marido, essa parceria é essencial, né? Então, nesse ciclo, eu treinei muito de manhã, mas em geral, ele treinava de manhã e eu treino à noite, dependendo, né? Se a gente tá fazendo um ciclo junto. De manhã? Eu tanto faz, na verdade, tanto faz. Eu preciso treinar de manhã. Você precisa treinar de manhã? Eu sopro demais treinar à noite. Não, à noite realmente é mais difícil, né? É mais difícil. Mas às vezes com as crianças... O Tomás Awad, do Operação Portuga, que a gente tava falando antes de começar a gravar, o livro Operação Portuga, o Tomás é um personagem. Conheço ele lá também. Ele só gosta de treinar à noite. Olha, tá vendo? É gosto. As minhas últimas maratonas, acho que até antes da pandemia, eu treinei todas praticamente à noite. Essas duas últimas é que eu acabei fazendo o ciclo de manhã. Eu acho que de manhã, realmente, você tá mais descansado, rende mais. Mas não sei, tem hora que tem que encaixar, né? Tem que encaixar na rotina, né? Então, treina, né? A gente tá num esquema onde você trabalha de casa alguns dias, tô indo pro escritório outros dias. Como tá o modelo híbrido, isso. Como foi de jornalismo, de jornalista à indústria farmacêutica? Como é que foi esse trajeto aí? Né? Eu fui para a faculdade de jornalismo, né? Achava que ia trabalhar em grandes veículos, mas logo que eu comecei a faculdade, eu entrei para uma companhia, eu trabalhava na área de tecnologia, na verdade, naquela época, nas empresas tipo Tricon, US Robotics, que fazia modem, Palm Top, né? E aí acabei me apaixonando por esse mundo corporativo. E aí trouxe um pouco a questão da comunicação, né, das relações públicas para o mundo corporativo. Então, eu, ao longo da faculdade, fiz estágios, né, em rádio, né, jornal de bairro e tudo. Mas, no final, eu já estava tão agarrada, né, com o mundo corporativo que foi difícil sair. Então, eu trouxe tudo isso para trabalhar dentro da companhia que eu atuava, né? Fiquei um tempo nessa área de tecnologia e aí, em 2001, eu mudei para a área farmacêutica. Eu fui para uma empresa pequena, chamava Farmacia, que foi comprada pela Pfizer em 2003. E tô lá desde então. Então, eu acho que esse campo da comunicação cresceu muito, né? Nas companhias, comunicação, relações públicas, assuntos corporativos. O que você tem de responsabilidade de comunicação? Então, toda a parte de comunicação externa, relações governamentais, assuntos corporativos, responsabilidade social, a parte de associação de pacientes. Então, é um grupo grande aí que atua em diversas frentes. Para a gente levar informação, né, para a população e para todos os nossos públicos relacionados à saúde, né, qualidade de vida. Como você está vendo a questão da qualidade de vida, justamente que está muito associado a gente usa o esporte a desintoxicar dos problemas diários no esporte, como é que você está vendo essa questão né, agora o tema burnout, o termo burnout, que é, né, a pessoa, o estresse, o estresse, o acima do estresse, né? Como é que você está vendo isso na indústria farmacêutica, que é muito, né, essa é a rotina da indústria, né? Criar medicamentos para que as pessoas vivam melhor, né? Eu acho que a saúde mental, agora na pandemia, se tornou um tema muito importante, né? Aliás, sempre foi um tema importante, mas acho que ganhou uma relevância muito maior com essa questão das pessoas ficarem trancadas em casa, com medo, né, do que podia acontecer. Então, eu acredito que isso elevou e que agora, quando a gente começa a retomar, que aparece mais, né? Às vezes, naquele momento que você tá na adrenalina, você não percebe, e agora que a vida começa a voltar mais ao normal, isso ganha uma relevância maior, né? A gente tem visto muito mais casos, né, de burnout, de pessoas com depressão, ansiedade. Então, acho que essa atuação, acho que buscar formas de escape, acho que cuidar da sua saúde, sem dúvida, então, atividade física, alimentação, meditação, hobby, ter outras atividades que te completam fora, né, da questão familiar e trabalho é importante. Então, para mim, por exemplo, a corrida é uma coisa que me salva. Eu acho que se eu não corresse, eu enlouqueceria, né? Então, preciso correr porque é uma forma de me reconectar, né, de deixar os problemas do tamanho que eles têm, né? Acho que a hora que a gente corre, a gente
né, percebe que não é bem aquilo, né? Aquilo não é o fim do mundo, né? Aquilo é uma coisa que eu vou passar por aquilo. Acho que a maratona traz muito isso, né? De problemas que você vai enfrentando, seja ao longo do treinamento, seja na prova, e que você percebe que não. Dá pra superar, dá pra ir. Então, acho que a gente tá hoje num mundo que a gente tem falado muito de saúde, mas as pessoas ainda estão cuidando um pouco da sua saúde, né? Eu acho que tem uma questão, acha? Eu acho. Você vê na Pfizer ali que é saúde, né? Empresa do ramo de saúde. As pessoas cuidam um pouco da saúde? Não, na Pfizer a gente tem vários programas que ajudam as pessoas a cuidarem da saúde. Então, todo time de RH tem várias iniciativas que ajudam a motivar, questão psicológica, questão física. Acho que tem um trabalho da companhia muito forte nisso. Mas tem uma questão individual, né? A gente precisa tomar atitude, né? Acho que esse é o ponto, né? Então, quando eu olho para a sociedade como um todo, amigos, eu tenho muitos amigos na corrida, então muita gente se cuidando, né? Muita gente aí cuidando da saúde. Mas às vezes você olha para a família, né? Outras pessoas que você percebe que poderiam se cuidar um pouco mais, né? E vou dar um exemplo para você, a questão da vacinação, imunização, né? A gente está hoje no Brasil com taxas de vacinação super baixas, né? E não estou nem falando de Covid, estou falando de todas as outras doenças. Mesmo? É impressionante. A gente nunca teve com taxas de vacinação tão baixas e em crianças. Então, você isso acha é básico, isso é reflexo da questão do Covid, da polêmica entre tomar vacina e virar jacaré ou não? Não, você sabe que eu acho que as vacinas, elas sofrem do seu sucesso. Né? A partir do momento que as doenças param de existir, acabou. As pessoas acham que a doença acabou. E ela não acabou, né? Ela tá controlada, né? Então, acho que esse é o ponto. É aquela tranquilidade que a gente tem que, o sarampo não vai ter, a polio não existe mais. Mas não é, isso não existe porque existe uma forma de se controlar por meio da vacinação, né? Então, a gente precisa falar mais de que, para eu manter isso, a vacinação precisa estar em dia, né? Então, tá se vacinando menos no Brasil? Menos no Brasil. No Brasil. Temos que reverter isso, né, Lelo? Não dá, né? Isso, o que você considera, além, né, dessa questão de estar controlado, então, mas talvez uma falta de comunicação, uma falta de orientação? Eu acho que falta de orientação, falta de ver mesmo os casos acontecendo, né? Então, acho que agora a gente tem tido várias matérias, várias iniciativas para falar da retomada do sarampo, até da polio, né? Que é uma coisa impensável, né? Imagina, a gente vê de novo casos de polio hoje, né? Isso não faz o menor sentido, né? Então, acho que realmente mostrar o impacto que essas doenças podem ter na vida das pessoas é essencial, né? E o Covid? Foi um boom, né? Foi. Vacina o mundo. O mundo, Acho que o mundo tem hoje, sei lá, 8 milhões de habitantes? 8 bi, né? 8 bi de habitantes. Então, você sai do 0 para 8 bi. É uma loucura, né? Você pensar nisso, né? E o que faz agora? A Pfizer foi uma das pioneiras, né, a desenvolver a vacina. No Brasil também, junto com a Coronavac, foi a primeira. O que faz com isso? Porque você não tem mais 8 bi de pessoas para vacinar, ou melhor, você tem, mas em outra escala, em outra urgência. Tem que adaptar para a realidade da pandemia agora, né? O que faz com essas fábricas, com esses maquinários? Isso, como funciona essa dinâmica? Não, isso continua. A gente continua produzindo vacina, porque a gente está trazendo vacinas novas. Mas no mesmo nível, mesma intensidade, mesma escala de produção? Não. Na verdade, a escala não mudou, por enquanto continua mesmo, porque a gente ainda tem muita gente que não foi vacinada, né, em outros países. O Brasil é uma exceção, né? O Brasil realmente tem taxas, em Covid, taxas super altas, né? Que é ótimo. Mas você tem países ainda com taxas mais baixas. E você, então, tem essa questão de produzir novas vacinas, né? A gente deve trazer logo vacinas aí atualizadas para as variantes. Mas também medicamentos, né? Então, primeiro boom era, vamos ter vacina, porque vacina é o essencial. Mas claro que mesmo com a vacina, algumas pessoas podem ficar doentes. Então, o tratamento agora também é importante, né? Então, continua. E aquele remédio que você toma, deixa de ser vacina e você toma, não tinha? Que a Pfizer estava desenvolvendo uma pesquisa Tem um medicamento, clínica. Um medicamento para quem tem a doença, né? Então, se você acabou sendo contagiado com a Covid, em até 5 dias você vai poder usar esse medicamento para um grupo específico de pacientes, né? Pessoas que têm aí alguns fatores de risco mais graves. Ele foi aprovado no Brasil, se Deus quiser, em breve ele vai estar por aqui. Estamos trabalhando para isso. Que legal. Quer dizer, existe um trabalho do governo Existe, claro, existe, com certeza, existe. Tá bom. Porque a pandemia está controlada, ainda não está eliminada totalmente, né? E a gente precisa também ficar de olho em novas variantes e novas doenças também, né? Acho que isso abriu pra gente olhar aqui. Sim. Sabe o que eu acho, Lelo, que foi importante? A gente sempre comentou que saúde impactava a sociedade como um todo. Economia,
tudo, né? Sua vida, seus sonhos, profissão. Acho que ficou muito evidente isso na pandemia. Dá para afirmar, então, que isso, a né? vacina foi a responsável, porque ainda até hoje tem um embate, a vacina não serve para nada. Não, imagina, a vacina ajudou a salvar. Hoje a pandemia, que já não é nem pandemia, ainda é, né? Ainda pela OMS ainda pela é, OMS, né? Mas o Brasil não mais, já não tem né? estado de emergência, né, no Brasil. Comprovadamente, então, a vacina é eficaz. Super. Tá bom. Ajudou a combater, sem dúvida. Eu tomei todas as minhas doses. Que bom, também. Isso mesmo. Quantas precisar mais, vou tomar também. Eu tive, enfim, vou tomar o que tiver que tomar. Exatamente. Eu acredito na ciência, mas Exatamente. sem entrar no mérito político aqui do embate político que existe no mundo. E agora, e pra frente? O que você vai... O que você tá pensando? Vamos... Não, antes de pensar de ir pra frente de maratona, profissionalmente, você, comunicação, como é que tá essa questão ESG e a questão da diversidade, etc. Super importante, tá isso, né? Super dentro importante. da Pfizer, como é que você enxerga isso? A Pfizer tem uma plataforma muito grande de ESG, né? Então, trabalhando em cada um dos pilares, do impacto ambiental, do impacto da sociedade, e a saúde está muito ligada a isso, né? Então, a gente fala de direitos humanos, de dignidade, saúde é a base para tudo isso, né? Então, sem dúvida, tem um trabalho muito grande disso, e governança como um todo. Então, ESG é Social, Environment, Social e Governance. Isso, em inglês, isso. Social, governança... E ambiental, né? E ambiental. Exatamente. É você realmente medir o impacto que você está causando na sociedade, né? Para que gerações futuras não tenham as mesmas oportunidades que a gente está tendo hoje, né? De usufruir do nosso planeta, né? Então, tem uma plataforma muito grande da companhia, inclusive de eliminar a questão de emissão de gás, né? A questão das fábricas também, né? De reuso de água, de energia. Então, tem um projeto muito grande da empresa globalmente para que isso aconteça. Estamos trabalhando bem, estamos aí on track, né? Das metas e caminhando. E diversidade é um foco super importante disso, né? Então, a gente começou a trabalhar mais fortemente a questão de diversidade em 2008 aqui no Brasil. Então, já era uma plataforma da companhia globalmente. Aqui começamos nesse momento. Hoje, a liderança da companhia... 2008. Tá. 2008. Hoje, a liderança da companhia ela é mais de 50% de mulheres. Então, temos uma presidente Brasil, mulher. Mundo. Brasil. Mundo um pouquinho menos, mas Brasil. E aí tem que trabalhar também para que a gente tenha aí uma representatividade de outras diversidades, né? Então, com foco muito grande na questão racial, acho que é um dos nossos focos aí para os próximos anos para poder realmente refletir, né? A gente quer que a companhia reflita a sociedade. Sim. Né? Eu não posso estar aqui trabalhando para desenvolver medicamentos, né, vacinas para uma população e não ter essa população refletida ali dentro, né? Claro. Então a ideia é essa. Olhando para frente, o que você imagina daqui 10, 15 anos? O que você vai estar fazendo? Você vai estar correndo maratona? Você já tem filhos? Você quer ter mais? O que você está imaginando daqui 10, 15 anos? Daqui a alguns dias minha filha vai fazer 15, então eu tô aqui focada aí nos 15 anos dela. Meu filho tem 11, né? Faz 12 agora no começo do ano. E espero estar ativa, né? Quem sabe correndo uma prova com eles, né? Queria muito poder correr uma prova com eles no futuro. Eles adoram esporte. Isso é uma coisa que a gente aí, diferente, né? Já desde o começo trabalhou com eles, né? Então eles fazem várias atividades na escola, adoram. E a ideia é poder estar fazendo algumas provas com eles. Queria completar 6 Majors aí pra frente. Você já fez quais? Eu fiz Boston, Chicago, Nova York e Berlim. Então falta Londres e Tóquio. Eu também, falta Londres. Então. Mas eu não tenho essa... Hã? Eu não... eu queria... Tóquio, assim, acho uma matura complexa. Eu já fui pra Tóquio 2 vezes. E acho que é mais difícil, né? O fuso horário, assim, pra você entrar de fato no horário de Tóquio, do Japão, são 8, 10 dias. Tudo isso. É muita coisa, né? Putz, eu lembro que, assim, eu acordava vários dias sistematicamente 2 da manhã. Ai, nossa. E aí você não consegue dormir, porque são 2 da tarde. Muito ruim. Então, você tem que fazer uma boa maratona em Tóquio, você tem que chegar 10, 15 dias antes. Se você chegar 10, 15 dias antes, você tem que conhecer Tóquio, é incrível, o Japão é incrível, né? Kyoto, Tóquio. Só que aí você vai fazer turismo, você não pode fazer turismo porque você tá pra maratona. Exatamente. Você não pode andar muito. E Tóquio tem que andar muito, porque é tudo no metrô, usa pouco táxi, é tudo a pé. Não, você usa muito metrô, pouco táxi. Mas tem que andar dentro das estações, né? E Kyoto também, as cidades, né, que eu fui. Então não é uma maratona que eu acho que eu vou pra Tóquio até pra fazer outra coisa. Então. Não, eu pensava na pandemia, porque a pandemia trouxe muitas essas reflexões, né? Eu falava assim, se eu tiver que fazer uma maratona na vida, só mais uma, qual seria? Londres. Acho que Londres. Londres pra mim é uma prova... E Paris, talvez. A maratona Paris também, Paris eu fiz uma meia lá, mas Paris também. A maratona olímpica de Paris já pensou?
Você sabe que engraçado, eu lembro minha filha pequena, a gente tava assistindo uma Olimpíada, e aí tava passando a maratona feminina, ela virou, mãe, por que você não tá lá? E eu falei, ai, tô vendo que bom, né? Ela acha que, né, que a gente é capaz disso. Então é muito legal, acho que esses exemplos que a gente traz pra eles, né? Eu falei, filha, não é o caso, né? Você não é só profissional. Mas acho que é legal isso, eles verem esse exemplo, né? Então eles crescem num ambiente onde eles veem a gente trabalhando, gente cuidando da família, né? Junto, fazendo uma atividade física. Então acho que percebe que, claro, né? Nem sempre é muito fácil, né? Equilibrar todos os pratinhos, mas que a gente precisa tentar ser um ser humano que traga um pouco de cada um desses lados, né? Pra poder ser feliz, né? Cris, a gente tá acabando. Rápido, né? Tem compromisso, Então, vamos ter que fazer a última pergunta, infelizmente, porque já dava para fazer a gente tá, sei lá, dá para fazer uma hora aqui. A gente acho que está meia hora, se eu não me engano. O que é performance para você? Para mim, performance é superação. É você se superar em todos os aspectos da sua vida, né? Então, para mim, terminar uma maratona é uma superação, é uma coisa incrível e que exige muito, né? De mim, do meu corpo, da minha mente durante meses, né? Não é só naquele dia, então é superação. Acho que trabalhar todos os dias, né? Como eu comentei pra você, né? Vim de uma origem humilde, né? A gente cresceu, trabalhou, então saber... Lembro a primeira vez que eu fui, né? Viajei pra fora do país, pensar que meu pai saiu do sertão da Bahia e hoje eu tava ali, né? Em um lugar fora do Brasil é um grande privilégio, né? Então poder também me superar no trabalho, isso. E com a família também, né? Construir uma família. Acho que olha, chegar em casa, né? Ver os meus filhos, ver que eles estão bem, saudáveis, né? E que estão crescendo. E se Deus quiser, vão se tornar seres humanos incríveis, né? Que vão poder contribuir com a sociedade. Acho que tudo isso fala, não, tô no caminho certo, né? Legal. Acho que me deixa feliz. Cris, obrigado por compartilhar tua história, é incrível. Obrigada. Eu adoro essas histórias de, né? Vem da Bahia, vem da onde você quiser, mas... situação difícil e aí você tem muito sucesso. Essas histórias são incríveis, o Brasil tá cheio delas, então obrigada por abrir ela com a gente. Obrigada. Obrigado, gente, espero que vocês tenham gostado e Performance SA tá sempre trazendo novidades, em breve tem mais. Valeu.